Irmão, vamos orar? Eterno e poderoso Deus, colocamos diante da Tua presença e precisamos receber de Ti a Tua palavra. Precisamos ser conduzidos, ensinados, exortados, reanimados, consertados por Ti em cada movimento que nós fazemos, em cada pensamento, em cada palavra. E é a Tua palavra que nos modifica, que nos abençoa, que nos liberta, que nos conduz, que nos salva. É a palavra do Senhor. Em nome de Jesus, abençoa-nos com Teu Santo Espírito e nos orienta nessa meditação que vamos fazer. Em nome de Jesus, Pai. Coloca os Teus anjos poderosos para nos proteger e para impedir todo o dardo do inimigo que venha nos distrair da compreensão que o Senhor quer que nós tenhamos da Tua palavra. Em nome de Jesus. Amém. Amém? Posso se sentar, amada igreja? Salmos 56. A palavra de hoje está em Salmos 56, do 3 ao 13. O título da mensagem: Deus quer transformar sua tristeza em alegria. Amém? Quando eu ficar com medo, hei de confiar em Ti. Em Deus, cuja palavra eu exalto, neste Deus ponho a minha confiança e nada temerei. Que me pode fazer o mortal? Todo dia torcem as minhas palavras, os seus pensamentos são todos contra mim para o mal. Ajuntam-se, escondem-se, espionam os meus passos, como aguardando a hora de me tirarem a vida. Dá-lhes retribuição segundo a sua iniquidade. Derruba os povos, ó Deus, na tua ira. 8. Esse é o principal versículo. Contaste os meus passos quando sofri perseguições. Recolheste as minhas lágrimas no teu odre. Não estão elas inscritas no teu livro? No dia em que eu te invocar, os meus inimigos baterão em retirada. Uma coisa eu sei, que Deus é por mim. Em Deus cuja palavra eu louvo, no Senhor cuja palavra eu louvo. Nesse Deus ponho a minha confiança e nada temerei. Que me pode fazer um simples ser humano? Os votos que fiz, eu os manterei, ó Deus. Trarei as ofertas e ações de graças, pois da morte livraste a minha alma. Sim, livraste da queda dos meus pés, para que eu ande na presença de Deus, na luz da vida. Amém? Servo Davi que teve uma vida nada fácil. O maior rei de Israel. Para ser o maior rei de Israel, ele não foi por causa das habilidades que ele tinha, por causa do seu temor. Ele foi forjado para ser um rei do jeito que ele foi. Não obstante ele cometer pecados que nós abominamos. O pecado do adultério, o pecado do homicídio. Um homem como todos nós, sujeito às paixões humanas, à sua natureza decaída, a qual ele não conseguiu dominar por determinado momento. Mas vamos falar um pouquinho da vida desse homem. E eu queria falar sobre a maneira como Deus quer transformar a nossa tristeza em alegria. E Deus me fez eu ler Samuel todo. Falei, pai, mas conheço um pouco da história? Não, você vai ler Samuel todo. Isso me despertou algo que eu teria ter feito anos atrás. Ler sobre os livros dos reis, ler sobre os vários reis que Israel teve, os vários governos a que ele foi submetido. Quando eles se submeteram ao Senhor e quando eles não se submeteram ao Senhor e o resultado disso. Mas aqui o foco não é político, o foco é na pessoa. Porque todos nós também somos sacerdotes para o mundo. Às vezes não nos vemos desta forma. Mas, na verdade, nós detemos um precioso ouro que se chama a palavra de Deus em nossos corações. É mais do que ouro. E será que algumas vezes a gente dá esse valor todo? É claro que não. Nós somos falhos, nós fraquejamos, nós ficamos doentes. Nós temos dificuldade na caminhada. E ele também teve. Na época de Davi, quando Davi era muito moço, e Samuel era o grande profeta de Israel, Israel pediu um rei, porque ele era comandado pelos juízes, mas os juízes tinham morrido. E Samuel foi levantado. Samuel é filho de Ana, aquela mulher que foi pedir encarecidamente que tivesse um filho, ela era estéril, ela era humilhada. E Deus deu o filho. E ela falou, eu vou
consagrá-lo ao Senhor. E esse filho se tornou Samuel, o grande profeta de Israel. Um profeta que não se corrompeu, um profeta que cumpriu o seu papel à risca. Os seus filhos, infelizmente, não. E por causa disso, o povo falava: olha, você vai morrer, você já está velho, Samuel. Como vai ser? Quem vai ser a boca de Deus para nós? Precisamos de um rei, como todas as nações têm. E o povo já estava olhando para o vizinho, para a grama do vizinho, como diz o ditado. E o povo não se contentou em ter as revelações de Deus através desse profeta. E esse povo insistiu com Samuel. E Samuel buscou a Deus. E Deus falou: eles querem um rei? Eles terão. Não obstante a isso, o rei Saul começou muito bem. Ele foi nomeado rei de Israel. E ele estava indo bem. Até o momento em que ele achou que pelo poder que ele tinha, ele podia decidir sem consultar a Deus. Mas antes que ele assumisse esse reinado, Samuel deixou bem claro: vocês pediram um rei. Se vocês andarem conforme a lei do Senhor, se esse rei também andar conforme a lei do Senhor, tudo te irá bem. Ainda assim, Deus, você agindo certo, Ele te abençoará. Mas se vocês não andarem, é certo que o castigo virá. Não por causa de Deus, por causa das suas ações, das suas omissões e da sua idolatria. E Israel já estava influenciado por uma idolatria muito forte naquela época. Mas chegou Davi. E Davi era jovem, 15 ou 18 anos de idade. Foi o momento em que ele derrotou Golias, o grande guerreiro do exército filisteu. A Filisteia, a Confederação Filisteia, ela tinha 5 grandes cidades: Asquelon, Ecrom, Asdod, Gaza e Gate, a maior delas. Hoje seria uma parte da faixa de Gaza em Israel. Antes, ela era bem maior, era um trecho bem maior, junto ao mar. E esse pessoal veio lá dos lados do mar Egeu, na Grécia, entre Grécia e Turquia, e se instalava ali muitos anos antes de Israel ser nação. Temos que estar esperto com o que está à nossa volta. Temos que estar atentos sobre aquilo que fazemos, aonde andamos, o que escutamos, o que cantamos, porque as influências vêm de todos os lados. E parece que Israel já estava bem contaminada nessa época. Como muitos de nós, muitas vezes, ocasionalmente, vez por outra, nos deixamos contaminar. E daí temos que buscar a Deus, temos que nos santificar, temos que estar mais aos pés da cruz de Cristo, temos que ler mais a palavra, temos que fazer tudo aquilo que a palavra faz para que a gente tire essa contaminação que o mundo tenta trazer sobre nós. Isso é normal, isso sempre vai. Normal não, isso é o que acontece no mundo, não é normal para nós servirmos a Deus, não pode ser o normal. Pois bem, Israel estava nesse momento. Davi surgiu, porque Saul já havia prevaricado, não obedecendo às ordens que Samuel tinha dado. Você não sacrificará nas guerras. Quem sacrificará sou eu. Você lutará, você servirá a Deus, mas Saul não foi forte o suficiente e prevaricou. E o Senhor disse: o reinado será tirado de você. Eu estou resumindo bem a história, porque Samuel tem vários capítulos, mas só para você entender esse pano de fundo onde Davi está entrando. E de repente você está passando por alguma luta muito grande e você acha que só você ou só eu vivemos essa luta que a gente não quer viver. A gente não quer viver as opressões a que somos sujeitos, as opressões espirituais, as opressões humanas. A gente quer viver bem com Deus, a gente quer louvar a Deus, a gente quer trabalhar na igreja, a gente quer pregar a palavra sem que ninguém fale para nós: o que você está falando não é correto. Nós não queremos ser incomodados. É uma região de conforto na qual, na verdade, ela não existe para quem serve a Deus. Você sempre está vencendo batalhas nessa guerra contra o mal, que não quer servir a Deus e que quer influenciar a alma humana a se perder com Ele. Mas a palavra diz que nós somos mais que vencedores em Cristo Jesus.
Esse ouro que está dentro de nós, nosso coração, a palavra de Deus, ela é muito forte. É só a gente começar a abrir a boca e não se intimidar com as opressões que vamos sofrer. E foi o que Davi fez. Davi venceu Golias e parece que tudo estava bem. Mas ele enfrentou uma perseguição do rei Saul. Muitos acreditam que por 2 anos. Porém, há relatos que isso durou de 2 a 15 anos. Muitos dizem, Saul comandou pouco. Não, em Atos ali está dito que ele comandou por 40 anos. Existem controvérsias. Independente de quanto tempo foi, a verdade é que muita coisa aconteceu aqui na vida de Davi, nas perseguições que ele sofreu, o qual era para ele ter desistido. O rei Saul tentou matá-lo várias vezes. Mas como? Ele venceu Golias, ele disse que aquele que vencesse Golias, ele daria uma das filhas, ele deu. Davi casou com uma das filhas dele. Mas antes disso, ele ia tocar as harpas, porque Saul já não andava mais com Deus. Ele ia tocar harpa porque ele era atormentado por um espírito mau. Em determinado momento, Saul joga a lança sobre Davi tentando matá-lo. Em outro momento, Saul convidava, não, vem almoçar, que é isso, ele é o servo do Senhor. Na verdade, ele queria matá-lo. E o filho Jonatas, o filho de Saul, o livrava. Ele sofreu muitas perseguições, o tempo todo, mesmo dentro do palácio. Era normal que os filisteus acossassem e incomodassem Davi, mas Davi ainda não era rei. O problema estava dentro do próprio reinado. Mas Davi se manteve firme e fugia da presença de Saul o tempo todo. E sendo 2 anos, ou 12 anos, ou 15 anos, a verdade é que quando você sofre uma dor, a dor de 5 minutos parece em 5 horas, não é verdade? E uma dor de 5 horas parece em 5 dias. Muita gente já sabe, né? Passou por uns perrengues malucos aí na saúde. Agora você imagina se foi 2 anos de perseguição, ou se foram 12. E Davi não ousou. E por 2 vezes poderia ter matado o rei Saul. Uma vez cortou-lhe o manto de Saul e mostrou de longe, poderia ter matado sua vida, mas não o fiz. Todo mundo falou, você tinha que ter matado, o cara é um sanguinário, o cara já foi rejeitado pelo Senhor. Eu falei, não, o Senhor colocou, o Senhor vai tirar. Que ele morra pelas mãos do Senhor e não pela minha. E numa outra vez, ele tira a lança do rei Saul numa caverna novamente e tira o jarro de água e mostra, eu não sei o que você tem contra mim, eu não quero matá-lo, você é o rei que o Senhor te colocou. E até que você fique aí, eu vou respeitá-lo. Com certeza ele não concordava com o que Saul fazia. E Saul ficava tocado, puxa, realmente você é o servo do Senhor, eu sei que você vai reinar no meu lugar. Ele não estava reconhecendo o que Davi era. Ele estava invejando. Mas enquanto eu estiver aqui, você não fica perto de mim. Esse é o recado que Saul estava dando. Muitas foram as guerras de Davi. Foram tanta perseguição, que Davi teve que sair do reino de Israel e ir para o lado dos filisteus em Gate. E aí o problema. Não sei se ele deduziu, bom, os filisteus não gostam de Saul, o rei de Israel. Eu vou lá, foragido de Saul. De repente eles me aceitam, né? Porque eu também estou sendo perseguido, mas não. Eles prenderam Davi. O rei Aquis de Gate falou, o que você está fazendo aqui? E aí ele teve que dar uma de louco, babar pela barba, riscar as umbrais da porta da cidade. E isso para o filisteu é abominação. A baba para eles é como se fosse a lepra para o hebreu. Opa, está com lepra é porque está maldito. Lei de Moisés. Então não chega perto. E ele conseguiu escapar de ser morto. Quantos de nós, mesmo conhecendo o Senhor, mesmo sabendo que é o certo, em algum momento na vida deixou de fazer aquilo que Deus gostaria que fizesse,
tentou um caminho mais rápido. E aí o resultado foi quase que catastrófico. Só que Deus, pela sua infinita misericórdia, te livrou. Já aconteceu comigo, com certeza, acredito que aconteceu com alguém. É interessante a gente ver como que Provérbios diz assim, 14, 29, o longânimo é grande em entendimento, mas o de ânimo precipitado exalta loucura. Quando você se precipita numa decisão, naquilo que você quer fazer, naquilo que você muito quer fazer, você pode estar cometendo uma loucura sem perceber. E foi o que Davi fez. Eu condenei Davi veemente no começo do meu estudo. Eu condenei. Falei, ele não devia ter feito isso nunca. Ele devia ter ficado ali. E Deus me falou, então você vai ler Samuel todo e depois a gente volta a conversar. E quando eu li Samuel todo, o livro de Samuel, é fácil a gente julgar quando a gente não está no problema. Quando você vai lendo os capítulos de Samuel, você vai vendo que ele escapou de toda forma. Mas é o que ele disse aqui, ó. Todo dia torcem minhas palavras. Ajuntem-se, escondem-se e espionam os meus passos. Davi era vigiado 24 horas. Mas muito dos soldados do reinado de Saul o faziam por obrigação, mas sabiam que Davi era bom, porque ele foi chefe do exército do reino de Saul. Então eu acredito que ele não morreu antes, porque Deus realmente não deixou, por causa do coração bom de soldados que foram comandados por Davi. Por isso que vale a pena fazer o bem, vale a pena ser bom, vale a pena dar a outra face, por mais difícil e humilhante que seja muitas vezes na vida, porque Deus honra aquele que é bom. E Davi era um homem bom. Ele fala, todo dia, quando você vai lendo Samuel, você vai vendo como Davi foi perseguido de tal forma, que ele falou, vou ter que sair do reinado. E se eu morrer na mão do inimigo do filisteu, eu morri, senão vou tentar escapar. Mas sempre é um risco muito grande, porque aí você conta realmente somente com o livramento do Senhor, não com a sua habilidade. Davi foi esperto, ele conhecia a cultura filisteia, por isso que ele bancou o louco. Se não fosse uma cultura que não rejeitasse a loucura, por assim dizer, ele estaria morto. Eu falei, não, deixa esse cara preso aí, a vida toda. Põe na masmorra e deixa ele em prisão perpétua. Mas o Senhor o livrou. Então aí vem o versículo 8, o versículo principal para nós. Contaste os meus passos quando sofri perseguições. Recolheste as minhas lágrimas no teu odre. Contaste os meus passos. Deus conta. Está aí a abertura do irmão Ulisses, quando disse que se uma mãe que dá a amamentar o seu filho esquecer do seu filho, eu não esquecerei de vós. Deus sabe todas as suas dores, Deus sabe tudo que você está passando. E às vezes só de ouvir isso você fala, puxa vida, e me deixa sofrer dessa forma. Eu já me coloquei dessa forma muitas vezes. Pai, por que eu estou sofrendo isso? E Deus fala, filho, vou te mostrar algumas coisas piores das quais você nem sonha em passar. Você precisa ser forjado, você precisa ser preparado. Dias bons estão aí, mas dias ruins também surgirão e você não suportará. Em Jeremias é escrito assim, né? Quando o profeta estava reclamando das tribulações que ele estava passando, ele falava assim, pô, se o inimigo vindo a pé, armado, você não suporta, o que dirá quando ele vier com os cavalos? Ou com as bigas que sejam? Você não vai suportar? Eu tenho que te forjar, filho. Eu tenho que deixar que você passe por certas coisas. Muita coisa, na verdade, a maioria das coisas somos nós que sofremos, porque a vida humana é difícil. Mas muitas coisas Deus permite, não que Ele goste, mas senão a gente não vai ficar forjado, preparado para a dor. Quantas vezes nossos filhos chegam para nós reclamando disso, daquilo, e você tem que ensinar ele a suportar certas coisas, a suportar os coleguinhas na escola, não é verdade? Porque você também fez isso um dia. Conta os meus passos.
Os olhos do Senhor estão em todo lugar, contemplando os maus e os bons. Provérbio 15, 3. O Senhor está vendo. Continua firme na presença dEle. Porque Ele está vendo tudo que você faz e deixa de fazer. Tudo que você intenta fazer. Toda injustiça que você está sendo vítima. Mantenha-se firme. Como diz Davi, o que pode o homem fazer contra mim? Somente aquilo que Deus permitir. Não deixa que sua autoestima seja abalada por isso. Você é servo de Deus, você é serva de Deus. Você foi chamado, você foi escolhido porque você é melhor? Não. Não somos melhores porque servimos a Deus, mas estamos melhores do que aqueles que não servem. Porque aqueles que não servem estão à mercê de seu entendimento próprio, enganado pelo inimigo e levado pelas paixões, das quais muitas delas nós temos que fugir, senão ela também nos leva para a perdição. E Ele recolhe nossas lágrimas no seu odre. O odre, na verdade, nada mais era do que o estômago de muitos cabras ou bodes, que era tirado, e juntava a pele, cortava os membros, a cabeça, na parte do pescoço travava ali com uma rolha e enrolava num cordão. Claro que deixava esse couro secar, e assim o odre era usado para carregar água, algumas vezes leite, mas na sua grande maioria vinho. O suco, as uvas espremidas que desciam o caldo, e esse caldo vinha para o odre e as fermentava. Às vezes Deus nos coloca no odre. Nós somos pisados, nós somos amassados, nós somos espremidos, mas esse suco que sai dessa uva, ela virará um vinho maravilhoso. Então, na dor que você sofre, na labuta que você está, essa tristeza será transformada em alegria. E na Bíblia, o vinho é representado muitas vezes como símbolo de alegria. Mas não é fácil. Não foi fácil para Davi. Davi sofreu perseguições até que Saul morresse. E mesmo depois que Saul morreu, você pensa que ele ascendeu o trono? Não. Ele ficou 7 anos em Hebrom, em Judá, reinando por ali. E Isobete, o filho de Saul, reinou por esses 7 anos em Israel, nas 10 tribos. Até o momento que esse filho morreu. E aí toda a nação de Israel reconheceu em Davi como rei, porque ele não usurpou o trono. Em nenhum momento ele tirou de Saul o trono. Saul morreu pela sua espada. O filho também morreu. E aí ele assumiu os 33 anos restantes do reinado, completando 40 anos. Davi começa com 15 ou 18 anos, de acordo com os estudos, matando Golias. E ele fica de 2 a 12 ou 15 anos lutando, fugindo de Saul. Depois, com 30 anos, ele assume 7 anos e meio em Hebrom. E depois mais 32 anos e meio, completando os 40 anos de reinado. E o grande exemplo de Davi é que na maior dor dele, ele disse: o Senhor conta os meus passos. O Senhor recolhe as minhas lágrimas no odre, porque o Senhor está me forjando. E o odre bom, como disse Jesus, né? Não se coloca vinho novo em odre velho, porque ele vai romper. Mas você coloca o vinho novo no odre novo, para que o odre novo, mesmo com a fermentação extrema, suporte ali. E ali, ele se transforma num vinho bom. Cristo é o vinho novo. Derramou o seu sangue por nós. Ele é o vinho perfeito. Ele é o símbolo da aliança. E Ele quer sempre derramar o seu sangue como um vinho bom, que transforme as nossas tristezas em alegria. Por isso que ele termina e coloca assim no versículo 8: não estão elas escritas no teu livro? Ah, livro da vida!
O livro da vida em Apocalipse 3:5. Ao vencedor será assim vestido de vestiduras brancas, de modo nenhum apagarei o seu nome do livro da vida. Se você continua nessa luta, nessa labuta pelo Evangelho, buscando ser um servo que busque o máximo servir ao Senhor da forma como Ele quer, independente dos erros que vamos cometer, porque nós somos falhos, mas graças a Jesus que morreu e ressuscitou por nós e nos purifica de nossos pecados, não só por causa do seu sacrifício, mas porque nós nos remetemos a Ele e buscamos misericórdia em Deus através dEle, e o Senhor reconhece isso em nós através dEle, porque por nós mesmos teríamos padecido. Deus assim coloca no livro memorial de Malaquias ali, então os que temiam o Senhor falavam uns aos outros, o Senhor atentava e ouvia. Havia um memorial escrito diante deles para que os que temem ao Senhor e para os que lembram do seu nome. Que memorial é esse? É as Escrituras. O livro da vida, de forma espiritual, representa ali os nossos nomes escritos e salvos não por nós mesmos, mas porque Cristo nos salvou. Mas também o livro da vida tem como testemunha aquilo que estamos fazendo e não fazendo, porque será aberto o livro e nós seremos julgados por tudo. Por isso que ele disse, não estão elas escritas no teu livro? Ou seja, eu vou continuar aqui servindo ao Senhor, vou continuar respeitando o rei, até que o Senhor determine todas as coisas, e assim, se o Senhor quer, eu vou servi-lo, como rei ou não. Em outro salmo, Davi em lutas fala assim, Senhor, não tira de mim o teu espírito e nem a alegria da tua salvação. Você está esperando o problema acabar para você sentir alegria? Não, eu tenho certeza que muitos de vocês vêm aqui hoje e talvez não estivessem tão alegres. Estão felizes por servir a Deus, estão felizes por estar na igreja, mas estão enfrentando problemas. E problemas que muitas vezes faz perder o ânimo. Mas Jesus disse, tem de bom ânimo, vocês vão ter aflição, mas eu venci o mundo, e vocês vão vencer através de mim. Jesus aprendeu a obediência pelas coisas que passou. Hebreus 5, 7 e 9, para encerrar. Capítulo 5. Versículo 7, ele, Jesus, nos dias da sua carne, tendo oferecido com forte clamor e lágrimas, orações e súplicas, a quem o podia livrar da morte. Quem podia livrar Jesus da morte em Getsemane, quando ele estava orando? O Senhor. Foi ouvido por causa da sua reverência. Embora fosse filho, aprendeu a obediência pelas coisas que sofreu. Mas Jesus era perfeito, como é que ele tem que aprender a obediência? É um paradoxo, é um mistério. É claro que Jesus era perfeito, ele obedecia o Pai em tudo, mas ele submeteu a carne que clamava não morrer, para que tudo fosse completo. Vamos terminar de ler aqui. 8. Embora fosse filho, aprendeu a obediência pelas coisas que sofreu, e tendo sido aperfeiçoado, tornou-se o autor da salvação eterna para todos os que lhe obedecem. Aleluia! Não é só para quem crê, mas para quem obedece. Então o segredo da salvação não está em somente crer. Esse é o primeiro passo da obediência, é crer, é entregar a vida. Mas o final da salvação é a obediência. E Jesus obedeceu. Ele falou, mas antes seja feita a tua vontade, não a minha. Se o Senhor pode, passa de mim esse cálice, mas primeiro seja feita a tua vontade. É um mistério que isso tem que se reverberar na sua cabeça o tempo todo, para que você não esmoreça perante as lutas, a tribulação, a dor da carne. Às vezes não é espiritual, às vezes é carnal, às vezes a saúde em jogo. Tenho pessoas que estão sofrendo por doenças terríveis e eu me coloco no lugar delas e falo, se acontecer comigo, será que eu vou suportar?
Que bom que eu penso assim, né? O problema é se você pensar assim, não, Pai, longe de mim isso. Sim, claro, ninguém quer padecer as agúrias da carne, mas a gente não sabe o dia de amanhã, temos que estar preparado. Jesus se preparou, autor da salvação eterna para todos que lhe obedecem, e Deus o nomeou sumo sacerdote, segundo a ordem de Melquisedeque. Então você vai vencer, você vai ver as suas tristezas transformarem em alegria, pela perseverança, por buscar ao Senhor. Salmo 56, Davi coloca toda a sua dor, toda a sua dificuldade perante o Senhor, para dizer: Pai, eu não abro mão do Senhor. O Senhor conta os meus passos, o Senhor recolhe as minhas lágrimas, e eu sei o que está escrito no teu livro, e eu estou cumprindo, e eu estou buscando. Sustenta-me. E ele se sustentou. Leia o livro de Samuel, uma história linda, não só pelo ter vencido Golias, não só por ele ter poupado a vida de Saul, mas pela forma como ele aguardou todas as coisas dentro do tempo do Senhor. Vou contar um testemunho rapidinho aqui, dá tempo. Lembra que eu falei do carro, que uma vez eu gostei, me apaixonei pelo Renault Fluence. Uau, que sedã! E fiquei em cima desse carro, pesquisei, tentei convencer Deus de toda forma. Deus falou assim para mim, você está sabendo? Aí o mecânico falou: Carlão, não vai dar certo. Não estou aqui criticando o carro é excelente. Ele falou: Carlos, não compre esse carro. Depois de um tempo eu fui no mecânico: você tem certeza, Arlindo? Aí ele falou assim: por sua conta e risco. Aí eu temi. Aí eu me coloquei diante de Deus e falei: Pai, tira de mim. Eu não posso ter essa idolatria. Eu não posso ter esse desejo me dominando. Eu terei o carro que o Senhor quer que eu tenha. Agora sim. Agora você pegou as lágrimas e colocou, e agora eu vou fechar no odre e aguenta firme aí. Demorou uns 3 meses. E ele tirou do meu coração. Aconteceu de novo essa semana. Não é verdade? Um apartamento maravilhoso, perfeito, do mesmo tamanho que o meu. E minha esposa chegou e falou: você gostou, né? Eu gostei. Está perfeito. 300 mil a mais do que eu tenho. Ah, mas um financiamento resolve o problema. Ela falou: benzão, para pensar, qual que é o nosso propósito? Eu falei: você tem razão, está muito grande, tem que ser menor. Tá bom. Você adora faxinar? Eu falei: adoro. Eu fiz isso a minha vida toda no meu trabalho. Não que eu não faça isso em casa hoje, mas não é minha paixão. Minha paixão é louça, é mexer com água, né? Coisa de bombeiro, né? A faxina tem água, mas tem um chão que é terrível. Mas amém, detalhe. E eu já estou orando a Deus falando: Pai, arreda-te, Satanás, porque você não cogita as coisas de Deus, e sim as dos homens. São coisas simples, gente, mas se deixar, a gente começa: não, pai, olha, eu só vou até Aques ali, no Gate, lá com o Filisteu, mas ele também não concorda com o outro lá, então eu vou lá, e você vai ser preso, você vai ter que dar uma de louco, vai ser humilhado, para não ser morto. Deus quer o melhor para nós. E eu já comecei a tirar da cabeça aquele lindo apartamento no lugar que nós sonhamos. Amém, Pai. Antes seja feita a tua vontade, não a minha, porque é muito fácil fazer a sua vontade. Em todas as áreas da vida, política, social, econômica, conjugal, familiar, profissional, tudo que você pensar que existe de ser humano, de bom e de salutar, esportiva. Não, precisa cuidar do tempo, cuidado, você vai idolatrar o corpo e de repente não sobra tempo para outras coisas. Não, estou cuidando do corpo, só mais uma camisa, só mais um vestido, só mais um sapato, só mais uma ferramenta,
Já tem o esmeril, tem o martelete. Falta o martelete. Vamos comprar um martelete. Vai que eu preciso estourar uma parede. Nós homens é assim, né, Ulisses? O que a mulherada gosta de roupa, sapato e perfume, nós gosta de ferramenta. É ou não é? É assim. Ó Senhor, livra-nos de nós mesmos, né? Salva-nos de nós mesmos. Conta os nossos passos, Pai. Recolhe as nossas lágrimas no odre. E mantém o nosso nome no livro da vida, custe o que custar. Amém? Vamos orar? Senhor Deus, em nome de Jesus, nós te louvamos e te agradecemos pelo teu amor e misericórdia. Porque o Senhor não nos julga segundo as nossas transgressões, mas sim sobre as tuas infinitas misericórdias, conforme Salmo 103. Obrigado a Deus, porque perante o exemplo de Davi, que se manteve firme, apesar de muitas vezes ele quase fraquejar. Ele buscou o Senhor, porque sabia que o Senhor podia livrá-lo do homem mau. Podia livrar dele mesmo, podia livrá-lo das paixões. Eu te louvo e te agradeço. Pedimos que o Senhor faça o mesmo conosco. Ajuda-nos, ó Deus, nas nossas tristezas, nas nossas dificuldades, para que elas se tornem alegria. Mostra-nos o que temos que fazer. Mostra-nos como podemos fazer isso, Senhor Deus, através da tua palavra, através das atitudes corretas, através das reflexões sensatas, para que nós possamos ser achados como mordomos bons e fiéis àqueles que nos confia, que é a tua palavra, de representarmos o Senhor bem perante uma sociedade decaída no pecado. Em nome de Jesus, Pai, que oramos e te agradecemos. Amém.